seguinte, muitas pessoas acham que a gente só consegue ganhar dinheiro na alta, ou seja, comprando baixo e vendendo alto. É aquela concepção, quero comprar barato e vender caro. Tá? Só que na Bolsa de Valores a gente tem uma operação que a gente consegue montar que a gente ganha quando a bolsa cai e perde quando ela sobe. Essa operação chama venda descoberta ou venda alugada, ok? É uma operação que você vai contra o mercado, você monta essa operação e quanto mais ele cair, mais você ganha. Lembra que eu falei quando eu falava com o pessoal na roda social, lá no começo do curso, que às vezes eu falava que eu trabalhava com bolsa e estava no meio da crise, o pessoal falava, puta, esse tá fudido. Mas não é bem assim. A gente que gosta de especular, a gente que gosta de fazer trade, a gente gosta do quê? A gente não gosta de mercado lateral. A gente gosta de mercado com sentido, tanto de alta quanto de baixa. Tá? Aí, é lógico que a gente só não faz trade, eu também tenho minha carteira de longo prazo. Né? Na minha carteira de longo prazo, quando entra alguma crise, a gente vai tentar balancear essa carteira de uma forma que a gente vai fazer hedge para desvalorizar menos. A gente vai ver a parte de hedge um pouquinho mais para frente, mas existe essa operação e vocês precisam saber que vocês conseguem lucrar tanto na alta quanto na baixa, tá certo? Então, qual é o motivo dessa operação existir? Tá? Alguns investidores têm na carteira as ações e eles não podem se desfazer dessas ações. Grandes fundos de investimento, por exemplo, não podem desfazer das ações. Tem investidor de longo prazo que também não vai desfazer dessas ações. Né? Então o que eles fazem? Eles colocam aquela ação para aluguel. Né? Então você pode alugar essa ação. Você alugando essa ação, ela vem para a sua carteira. Ela vindo para a sua carteira, você pode fazer o que você quiser com ela. Tá? Então você pode vender essa ação e você pode recomprar depois essa ação num preço menor. Aí você fica falando, porra, mas como é que eu posso vender uma coisa que é alugada? É uma situação difícil de você entender, porque a gente já pensa em imóvel, porra, como é que eu vou alugar um imóvel e vender um imóvel? Mas as ações são iguais, né? Então, não importa, você está entregando a mesma coisa para a pessoa na volta, né? Então, teoricamente falando, né? Então, a gente pode alugar de outros investidores, a gente chama isso de BTC. Então, a gente pode fazer um BTC. Né? Então, a gente aluga essas ações vêm para a nossa carteira. Qual que é a vantagem do cara que está alugando? Ele ganha juros, né? Você está pagando para ficar com essas ações. Né? E ele está remunerando um pouquinho melhor a carteira dele, tá certo? Quando você faz uma operação que você vende descoberto, ou seja, você vai ganhar na queda, e você precisa ficar mais de um dia vendido, ou seja, você não vai fazer day trade, você vai ficar mais de um dia vendido, você precisa formalizar essa operação e fazer o aluguel. Se você vai fazer tudo no mesmo dia, vendeu e recomprou no mesmo dia, você já não precisa fazer aluguel, porque no final do dia você vai fazer as suas compensações financeiras, você vendeu 100, você comprou 100, você ficou zerado no saldo de ações. Tá? Agora, para entender como é que funciona, para não ficar dúvida, ok? Vamos lá. A gente tem um gráfico aqui, Petrobras. Vamos supor que o cara está aqui, vendo esse gráfico. Ele chegou nessa ponta desse gráfico que ele fala, essa porra vai cair. Não sei por quê. Ele viu por algum motivo. Na análise técnica dele, pode ter traçado uma linha de tendência de alta aqui, está traçada a linha de tendência de alta, quebrou essa linha de tendência de alta aqui, fica tranquilo que vocês vão aprender tudo isso, tá? Então, traçou a linha de tendência de alta aqui, viu que perdeu a linha de tendência, ele fala, porra, vou alugar isso aqui porque isso aqui vai cair. Ele liga na corretora dele, faz um BTC, alugou essa ação e vendeu. Ele alugou a ação e vendeu a R$21. O que aconteceu? Entrou R$21, certo? Ótimo. Aí ele está com R$21 lá no caixa, beleza? Depois caiu a ação, ele recomprou a ação a R$16,34. Então ele tinha 21 menos 16,34 foi quanto ele lucrou com a queda. Ele lucrou isso aqui com a queda, certo? Quando chegou em 16,34 que ele recomprou, ele cancelou, acabou com o contrato de aluguel que ele tinha, devolveu o ativo e seguiu com o lucro. Né? Seguiu com o lucro em frente. Né? Só que aí ele só ganha na queda. Imagine se isso aqui fosse o contrário. Ele rompeu a linha de tendência de alta, ele vendeu a 21, certo? Aí vamos supor que isso aqui foi para 22. Puta, o cara errou. Em vez de o negócio foi para baixo, foi para cima. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprar aquela ação a R$22 e entregar para o cara que ele alugou a ação. Então ele vai ter uma perda de R$1. Porque ele recomprou a 21,
alugou a 20, ele recomprou a 22 e alugou a 21. Tá? Para ficar fácil, né, a gente entender. Então, o cara alugou e vendeu uma ação a R$10, o mercado caiu e você recomprou uma ação a R$8. Você lucrou nessa operação R$2, certo? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, que a gente está falando aqui são números redondos para você entender a lógica da operação. É lógico que você tem corretagem, você tem custo do BTC, você tem custo do aluguel, você tem que pagar algumas taxas. Mas, a grosso modo, para você entender, essa é a operação, tá certo? Então, basicamente, é isso. Agora, se a ação subir, por exemplo, você alugou e vendeu a ação a R$10, o mercado subiu e você recomprou essa ação a 14, você perdeu R$4, tá certo? Uma operação que ela é direcional, você vai ali pensando que o mercado vai para baixo. Então, agora vocês entendem que vocês podem ganhar tanto comprando barato, como vendendo caro, assim como vocês podem alugar, vender lá em cima e recomprar embaixo. Vocês ganham nos dois sentidos. Então, por isso que a gente sempre fala que o melhor é que a bolsa tenha um sentido nítido e definido, ou de alta ou de baixa, para você fazer esse tipo de operação. Ok? Beleza, agora a gente entendeu a venda descoberta, mas precisamos entender os riscos da venda descoberta também. Tá? São controlados, são riscos controlados, mas eles existem. Então, eu como professor e vocês como futuros monstros do mercado, né, vocês precisam entender o que pode acontecer. Então, primeiro que na venda descoberta, na venda alugada, você pode perder todo o seu capital, ok? Você pode perder tudo. Tá? É raro isso acontecer? É raro, mas pode acontecer. Tá? Além de você perder tudo, você ainda pode ficar negativo. É raro isso acontecer? É raro acontecer, mas pode acontecer. A corretora provavelmente não vai te deixar ficar negativo, porque ela vai te zerar na margem de segurança dela, porque se você não paga, ela tem que pagar. A compensação financeira precisa acontecer. Depois ela vai cobrar de você, mas ela tem que pagar, né? Porque o outro cara que está ganhando do outro lado precisa receber. Né? Então, você vai entender por que uma ação, por que você pode perder mais do que o dinheiro que você tem. Tá? Uma ação ela nunca vai cair abaixo de zero. Então, toda vez que você compra uma ação, o máximo que você pode perder é esse dinheiro inteiro, porque ela bate em zero. Só que uma ação ela não tem limite para subir. Ela pode subir 100, 200, 300, 400, 1000%. Certo? Se você está arriscando que o mercado vai cair e ele subiu 1000%, tudo que passou de 100% você já perdeu o capital inteiro, tá certo? Então, uma ação ela é ilimitada, ela cai de forma limitada até zero, né? E ela sobe de forma ilimitada até o céu é o limite. Né? Se você está contra isso, pode ser que você perca mais do que você tenha. Esses são alguns riscos. Tá? Um outro risco que o pessoal não calcula é o seguinte, é importante a gente saber. Toda vez que alguém pergunta, Juliano, como é que você acha que vai estar o mercado de bolsa daqui 6 meses? Puta, cara, é difícil responder isso. Mas eu falo sempre assim, vai estar em alta. Por quê? Porque o mercado mais sobe do que cai, como a gente mostrou naquele gráfico. Ele sobe muito mais do que ele cai. Se ele sobe muito mais do que ele cai, eu arriscar para alta, para acertar na alta, é muito mais fácil do que acertar na baixa. Então, se ele tem uma pendência primária de alta, uma secundária de alta, que vocês vão ver isso mais para frente, se eu apostar na alta, para mim é muito mais negócio, eu acerto muito mais. Isso para entrevista de jornal. Ah, puta, vai dar entrevista em algum jornal. É alta. É alta. É sempre na alta. Na baixa, quem aposta na baixa vai contra uma tendência muito mais longa no mercado. Tá? Então, toda vez que for fazer uma venda descoberta, é importante que vocês tenham uma sinalização muito clara que tudo aquilo vai cair, que aquele ativo vai cair, ou que aquele ativo já está despencando, você vai se jogar ali no meio, tá? Porque a probabilidade de acerto numa venda descoberta, né, ela é muito menor do que uma operação de compra. Às vezes, na venda descoberta, você precisa até mexer na relação de stop. Lembra quando eu falei lá na frente que a gente tem que ajustar a relação de stop e ganho para cada ativo, porque cada ativo tem volatilidades diferentes, né? Do mesmo jeito que tem volatilidades diferentes cada ativo, na venda descoberta a gente também precisa ajustar, porque os objetivos são mais curtos na venda descoberta. Enquanto a gente vai mais longo na compra, na venda descoberta a gente tem que ir mais curto para a gente aumentar o nosso índice de acerto. Tá? Isso não sou eu que estou falando, é computacional.
né? Então, se você olha um gráfico, você vê, porra, em 30 anos ele mais subiu do que caiu, se eu vou contra ele, eu tenho que ir com uma operação com um stop, com um objetivo um pouquinho mais curto. Stop não, esquece stop. Acabei de falar, com um objetivo um pouquinho mais curto, tá certo? Daí eu consigo aumentar o meu número de acerto, tá? E ele tem um custo um pouquinho maior, né, para você fazer esse tipo de operação, né? Então, seria basicamente, esses seriam os riscos que a gente tem na venda descoberta, tá certo?